Olá, olá, boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a essa live. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para que vocês possam me olhar aqui mais sobre a minha aparência. Vocês estão me enxergando bem? Tudo certinho? Tudo beleza por aí? Estão me escutando bem? Então, primeiramente aí, boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui, hoje dia 27, terminando o mês de janeiro, às 19 horas, entrando aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que fala sobre dívidas, como sair das dívidas, o que a gente precisa fazer para sair das dívidas. Muitas pessoas me procuram: Johannes, eu preciso enriquecer, eu preciso prosperar, mas como é que eu faço isso, né? Dessa forma? Como é que eu posso, de repente, estar evoluindo se eu estou com dívidas? Como é que eu posso gerar patrimônio se eu estou com dívidas? Então é bem claro, né, que você não consegue enriquecer se você está com dívidas, né? Então é muito importante discutirmos sobre esse ponto, de tal forma de colocar os pingos nos is. Então, assim, parece que pingos nos is é nome de programa de rádio, né? Mas isso aqui não é um programa de rádio, né? Eu quero dizer para vocês que a importância das pessoas se atentarem em relação ao endividamento é muito importante para que elas possam efetivamente crescer, prosperar financeiramente. Pessoas que têm dívidas ruins, né, não vão ter uma riqueza, não vão ter uma vida próspera. Então, assim, para a gente começar, é importante saber, né, primeiramente, boa noite para quem está chegando, existe uma diferença entre dívidas ruins e dívidas boas, né? Qual é a diferença de dívidas ruins e dívidas boas? É muito simples, né? As dívidas boas são aquelas que põem dinheiro no seu bolso, e as dívidas ruins são aquelas que te empobrecem. O que são dívidas boas? São aquelas na qual você empresta dinheiro, investe no seu negócio ou em algum ativo, e esse rendimento ele é maior do que os juros que você tem que pagar em relação a esse empréstimo que você fez. Então eu recebo mais e pago menos. Então, nessa sequência, mais eu pegar dívidas boas, mais rico eu fico, né? Porque se eu investir esse empréstimo, esse dinheiro que eu estou captando, por exemplo, colocar na minha empresa, como capital de giro, por exemplo, e meu negócio vai para frente, ele prospera, o que eu recebo na aplicação desse dinheiro, né, é maior do que os juros que eu pago para o banco. Então nós temos dívidas boas. Normalmente os grandes empresários, os ricos, normalmente dizem, né, eles utilizam dinheiro de terceiros para enriquecer. Eu vou repetir. Muitas vezes, quase sempre, os ricos utilizam dinheiro de terceiros, pegam dinheiro emprestado para enriquecer. Então nós temos uma visão, muitas vezes, que o rico ele pega o dinheiro dele para investir. Não necessariamente nessa ordem, tá? Agora, o que é dívida ruim? Dívida ruim é aquela que te empobrece. Ou seja, você vai pagar um juros muito alto, exorbitante, por exemplo, cheque especial, juros do cartão de crédito, rotativo do cartão de crédito, são juros que você paga e você tem uma dívida que ela só tende a aumentar, então ela te empobrece. Então é importante ver, né, essa relação de construir dívidas boas e dívidas ruins. Então dívidas elas não são iguais, né, elas não têm o mesmo peso, né, elas não têm o mesmo sentido. Então muitas pessoas que são prósperas pegam dinheiro emprestado e sabem aplicar esse dinheiro e investem esse dinheiro, e com a remuneração desse dinheiro pagam os juros e ainda sobra um monte. Então isso é muito comum. Grandes empresários, pessoas que têm mentalidade rica, fazem dessa forma. Tá? Mesmo que tenha dinheiro para investir, elas utilizam dinheiros de terceiros, pegam empréstimos de instituições financeiras, de outros parceiros, coisas desse tipo, e com a aplicação desses recursos, o rendimento que vem da aplicação desses recursos, pagam os juros que pegaram emprestados de dinheiro e não sobram bastante. Tá? Então, assim, eu já começo essa live já separando
né? Essa questão de ter uma dívida boa e de uma dívida ruim. Então, assim, qual que é a moral, né? A moral da história, o segredo da história é nós acumularmos dívidas boas, porque dívidas boas nos fazem prosperar, nos fazem enriquecer. E você precisa ter uma inteligência emocional e uma inteligência financeira para fazer isso. Então, assim, não é abrir uma empresa, abrir um negócio, comprar um ativo financeiro tomando dinheiro do limite do cheque especial. Ao fazer isso, você está dando um tiro no pé, porque realmente não tem como dar certo isso. Então eu não quero incentivar as pessoas, né, a pegar dinheiro a qualquer preço para investir em ativos que muitas vezes não vão dar o rendimento esperado, e a pessoa fica com a dívida e tem que pagar essa dívida, aí vai ter que renegociar a dívida, e aí isso vira uma bola de neve e você acaba levando a pessoa ao estresse, sem dizer no próprio empobrecimento dela. Então, o objetivo aqui, quando a gente fala inteligência financeira, e tem muito a ver com a inteligência emocional, é as pessoas entenderem como o dinheiro funciona, para que ele sirva de instrumento para as pessoas viverem melhores, para que as pessoas tenham uma vida financeira saudável, e não uma vida financeira ruim, que é o que acontece com a maior parte das pessoas. Hoje eu estava vendo uma estatística do IBGE, do próprio FEComércio, do Serasa Experian, 70% das famílias brasileiras estão altamente endividadas. Mais de 70% das famílias brasileiras estão altamente endividadas. Isso não é uma opinião, isso é um fato, isso eu peguei de fontes confiáveis, que é o Serasa, o FEComércio, o próprio IBGE falou alguma coisa a respeito. É muito por conta do que nós estamos vivendo, obviamente, a questão da pandemia, as pessoas perderam emprego, as pessoas estão recebendo menos, aqueles que vivem do variável, comissionamento, estão recebendo menos, e isso leva as pessoas a terem problemas aí de arcar com os custos de subsistência. Eu vi até hoje, na hora do almoço, alguns repórteres locais e mesmo repórteres a nível nacional, pessoas que não conseguem pagar o lugar onde elas moram, aluguel, e estão indo para a rua. Pessoas inteligentes, pessoas preparadas, não que as outras não sejam, mas tem um universo novo de pessoas indo morar nas ruas por conta da crise, e não são poucas. Apareceu uma reportagem hoje no estado de São Paulo, no município de São Paulo, ali na Praça Santa Isabel, no Vila Isabel ali, perto da Praça da Sé ali, que é uma situação horrorosa, as cabaninhas, os campings montados ali, e você vê que são pessoas ali que realmente não se vê com... Não teria como estar ali se não fosse uma questão realmente de pandemia, de estresse e tudo mais. Então é importante a gente ter muito essa questão em mente, né? Que as dívidas, né, elas são um problema, elas são um mal do nosso século, e a ideia aqui passa para vocês é uma ideia, um passo a passo, vamos dizer assim, não gosto muito de passo a passo, parece receita, né? Mas a ideia e o objetivo é como sair das dívidas. Como é que as pessoas, com atitudes simples, fazendo coisas simples, conseguem sair das dívidas. Mas, antes de mais nada, né, eu queria falar, né, como surgem as dívidas. Né? Devemos lembrar que, no âmbito emocional, dívidas são a materialização de crenças financeiras limitantes. Dívidas é proveniente de crenças limitantes. Então, assim, a ideia aqui é a gente quebrar essas crenças limitantes. As pessoas, por questão de carência, de necessidade, de sustentação do seu padrão de vida ou alguma coisa assim, ou por ser aceita no meio das pessoas, até das suas próprias famílias, precisam dessa autoafirmação, se endividam para manter esse status. Né? O problema é que isso não dura muito e isso não tem como dar certo. Né? Então, assim, no âmbito emocional, as dívidas são ligadas às nossas crenças limitantes. Tem um fator emocional muito grande envolvido nesse processo, que leva as pessoas, então, a se endividarem. A outra questão, uma questão mais material, cartesiana, é que se a pessoa se endivida é porque alguém deu um crédito para ela. Esse alguém pode ser uma instituição financeira, um banco, o limite do seu cheque especial, o rotativo do cartão de crédito. Então você se endivida porque alguém emprestou um dinheiro, você usou esse dinheiro e não conseguiu devolver.
Então, materialmente, né, fisicamente, a dívida ela é contraída dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito bem, né, como é que fazemos esse tipo de situação, e entender que tem coisas diferentes quando a gente fala em dívidas. Então, por exemplo, as pessoas acham que conta e dívida, né, são a mesma coisa. Eu tenho conta para pagar e eu tenho uma dívida para pagar. Falando de maneira muito rápida, parece que é a mesma coisa. Mas conta para pagar e dívida para pagar, gente, não é a mesma coisa. Tá? A conta para pagar não necessariamente é uma conta que esteja em atraso. Concorda comigo? É uma conta que eu vou pagar. Tipo a conta da água, a conta da luz, da escola das crianças, é uma conta que eu tenho que pagar. Mas não significa dizer que essa conta está em atraso. Se essa conta estiver em atraso, se torna uma dívida. Então ter contas para pagar não é um problema. O problema é quando eu não consigo pagar essas contas e essas contas viram o quê? Viram dívidas. E isso começa a trazer problemas, porque daí você começa a contrair outras dívidas para pagar as dívidas anteriores, e isso vira uma bola de neve, e a pessoa, por cunho emocional que precisa dessa autoafirmação, começa a se enrolar cada vez mais. Até os credores perceberem que essa pessoa não tem como pagar mais a dívida, aí corta essa dívida, corta esse fluxo de dinheiro, esses empréstimos, e a pessoa se vê totalmente falida, né? Ela se vê quebrada, porque daí ela não consegue mais dinheiro emprestado, e aí você está literalmente exposto, não tem cartão, não tem crédito, tem que usar tudo no dinheiro, só cartão de débito, conta em banco se for conta poupança, porque senão o banco vai lá e bloqueia. Se você tiver uma conta normal e cai um dinheiro lá, o banco bloqueia, porque você está usando o limite, já está estourado. E uma coisa que é certo é que o banco, né, ele nunca perde, né? O banco, ele não está nem aí. Tá? Então você pode ter duas opções: ou trabalhar de uma forma que o cartão de crédito, o banco te ajude, e você precisa aí ter uma inteligência financeira, precisa ter uma inteligência emocional para saber lidar com isso. Ou essa alavanca que pode te ajudar a prosperar pode ser o mesmo caminho que te leve à ruína. Porque o cartão de crédito, o cheque especial, o banco em si que está por trás disso, ele pode e te quebra, se você não saber usar isso direito. Né? Então, eu falo assim que tudo começa, né, com o comportamento que você tem em relação ao dinheiro. Né? É como se fosse andar de bicicleta. Tem algumas pessoas que falam faz essa analogia das dívidas com a bicicleta, como andar de bicicleta. Eu acho muito sábio isso, né? Então, a vida financeira das pessoas atualmente é como se fosse um pedalar de bicicletas, né? Então, aquelas pessoas que conseguem pagar as suas contas todos os meses, né? Mas não sobra nada para investir, não sobra nada para ficar com ela não tem um fundo de reserva, ela não tem uma reserva de emergência. Então, se de repente ela fica doente ou tem que parar por alguma razão, em poucos dias ou poucas semanas, a vida financeira dessa pessoa está um caos completo. Porque o que ela ganhava, ela gastava para manter as contas em dia, mas se em algum momento ela parasse de trabalhar, alguma coisa acontecesse com ela, era questão aí de semanas, para não dizer dias, para ela estar falida. Então essas pessoas que foram para a calçada morar, né, que perderam aí até o abrigo, que não conseguiram pagar aluguéis e tudo mais, é um caso desse. Quando estavam trabalhando, tinham suas comissões, trabalhavam como ambulante, ou enfim, trabalhavam como empregado no regime CLT ou algo do tipo, conseguiu até pagar as contas e meio que empurrando com a barriga e tal, mas não tinham nenhuma reserva financeira, e basta acontecer alguma coisa e deu no que deu. Então assim, é muito complicado. Então a pessoa não pode adoecer, ela não pode acontecer nada com ela, porque tá tudo contadinho o dinheiro, e se alguma coisa acontecer com ela, literalmente ela está em maus lençóis, vamos dizer, na rua da amargura, né? Isso sem deixar, né, de lado, fora essa questão, se alguma coisa acontece, ela não tem onde cair morta, ela deixa o seu futuro e a possibilidade de enriquecer de lado, porque se ela não consegue fazer sobrar um pedaço de dinheiro para investir nela, na sua capacitação, ou fazer um pezinho de meia, como muitos falam, investir no futuro, né, para crescimento patrimonial, né, ela vai deixar de lado uma oportunidade ímpar, né, de enriquecer
e de ter um outro padrão de vida. Ela deixa de pensar no futuro. Isso é muito problemático, porque hoje muitas pessoas que eu converso, e vejam só, pessoal, não é só pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham bastante. Tá? Normalmente tem altos executivos que ganham bastante, que são pobres financeiramente. Por quê? Porque ganham bastante, têm bons salários, são altos executivos, são bons naquilo que eles fazem, só que a gestão doméstica, né, a gestão própria, as finanças pessoais estão numa situação lamentável. Porque basta a pessoa perder o emprego, em questões de dias ou semanas, ela está na rua da amargura. Por quê? Porque ela tem prestações de carro, de casa, de presentes para os filhos altíssimos, gasta horrores no cartão de crédito, não tem limite algum, e como o salário é alto, você vai administrando, vai pagando, vai passando o tempo, até que essa fonte de receita seca, e aí pronto, estamos na roça, né, literalmente. Né? Então já vi muitos casos de altos executivos de não terem a capacidade de lidarem com o seu próprio dinheiro. Tá? Não consegue dizer não para os seus filhos, não consegue dizer não para sua esposa, mantém um padrão de vida elevadíssimo, só que basta perder emprego ou alguma coisa acontecer, de uma hora para outra ele se vê em maus lençóis, se vê sem nada, e aí entra o estresse, a depressão na pessoa, porque como é que ela vai dizer em casa que agora não consegue prover aquele padrão de vida que outrora provia? Olha como isso é profundo. Muitos casos de suicídio, gente, acontecem por conta disso. Não consigo mais manter o padrão de vida, eu não tenho cara para chegar para minha esposa, não tenho cara para chegar para meus filhos e dizer que a realidade mudou e que agora estamos pobres, que nós temos que se virar e tal. E a pessoa chega até a se matar por conta disso. Ele não consegue ter o equilíbrio espiritual, o equilíbrio psicológico para enfrentar problemas. E, gente, problemas todo mundo enfrenta. Né? Então, todo mundo passa. Então não pensem vocês que é uma parcela só da população que passa por problemas. Né? Basta estar vivo nesse plano que nós estamos aqui para passar por problemas. Né? Então, assim, esse auto-executivo, muitas pessoas pedalam a bicicleta, ou seja, o que elas ganham, elas pagam as contas, não conseguem fazer sobrar o dinheiro, né? Elas não têm como parar de trabalhar, porque senão elas quebram, e não podem ficar doentes, não podem perder emprego, não pode ser despedido, não pode de nada, porque senão elas se encontram numa situação muito difícil. Tá? Então isso é o pedalar da bicicleta. Né? O Robert Kiyosaki, que é o escritor, né, célebre, né, do Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller vendido em vários países, foi campeão aí de bilheteria, de número de livros vendidos e tudo mais. Ele chama isso de corrida dos ratos. Né? Então, você trabalha mais, porque precisa ganhar mais, porque você gasta mais. E aí você precisa trabalhar mais, porque você precisa ganhar mais, porque você vai gastar mais. E isso, gente, entra num ciclo terrível e a pessoa fica totalmente esgotada, porque ela fica escrava do dinheiro. Ela fica escrava da situação. Ela armou a própria arapuca dela. Ela armou a própria armadilha que ela se vê dentro. Tá? E não consegue sair desse ciclo. Então, aqui chama de pedal de bicicleta, mas se a gente falar corrida dos ratos do Robert Kiyosaki, também está bem explicado. Né? Por quê? Porque as despesas iguais às receitas. Ela não consegue fazer uma sobra, ela não consegue fazer uma reserva de emergência, uma reserva financeira, como vocês queiram chamar. Então elas ficam expostas. Quando acontece alguma coisa, elas estão em maus lençóis, estão na roça. Tá? E aí acontece, né? Aí você de repente não consegue ter a sua despesa igual à sua receita. Você começa a ter uma despesa, um padrão de vida maior do que você ganha. E aí você começa a pegar dinheiro emprestado para poder fazer essa conta fechar. Então, por exemplo, eu ganho 10, mas estou gastando 12. Então eu vou precisar pegar 2 em outro lugar para poder fechar essa conta, correto? Só que nisso você começa a tomar dinheiro emprestado, você começa a pegar dívidas. E muitas vezes as dívidas não são dívidas boas, são dívidas ruins, com juros altos, enfim. Esse dinheiro ele não vem para colocar em ativos, esse dinheiro emprestado vem para colocar em passivos mesmo. Você vai pegar dinheiro emprestado para pagar outra coisa.
né? Pagar um pedaço do cartão de crédito, vai pegar esse dinheiro emprestado para pagar despesas que você fez dentro de casa. Você vai pagar coisa que não vai te trazer dinheiro. Você vai pagar coisa que te leva o dinheiro, né? E você começa a endividar, né? Então, você precisa, de repente, entrar num ciclo que você vai pegar dívidas, contrair dívidas para poder pagar outras dívidas. Isso acho que é o pior dos mundos, né? Você começa a pegar empréstimo, você começa a pegar outras linhas de crédito para poder pagar outras dívidas, outros financiamentos, outros empréstimos. E isso começa a virar uma bola de neve, né? Então, de repente, você começa a ficar desesperado, aí começa a pedir dinheiro em tudo que é lugar, para agiota, para família, para banco, para instituição financeira, financia o carro para poder pegar dinheiro, né? Coloca a tua casa, teu patrimônio em garantia de empréstimo, garantia real de empréstimo, para poder pegar um dinheiro, e aí você começa com esse dinheiro pagar outras dívidas e vê, gente, você mexe com um monte de dinheiro e está endividado. Pego dívidas para pagar outras dívidas, né? E é isso que é a sensação quando você anda de bicicleta com o pneu furado, né? Você ainda não parou com a bicicleta, mas você está pedalando cada vez mais, está te exigindo cada vez mais, o sofrimento é cada vez maior, né? Até que chega uma hora que acontece o que, gente? Né? Ninguém te empresta mais dinheiro, porque já começam a perceber que você já não tem capacidade de pagar aquilo que tomou o emprestado. E aí é o caos, porque daí é como se quebrasse o guidão da bicicleta, o quadro da bicicleta, e a bicicleta cai e ela não anda mais. E você também não anda mais, porque essas pessoas, os bancos, as instituições financeiras não te emprestam mais dinheiro e você precisa de mais dinheiro para rolar suas dívidas, né? Aí, acabando essa fonte, você está quebrado. Inclusive até saiu uma lei sobre a falência da pessoa física já há algum tempo, tá? Do superendividamento. Então as pessoas, elas, é como se fosse empresa, elas fazem um acerto, como se fosse uma espécie de uma moratória. O que é uma moratória? É você parcelar o que você deve e até começar a pagar a primeira parcela, você tem um tempo, né? Você tem um tempo que é estipulado para que você consiga pegar fôlego para fazer frente a essas despesas e tudo mais. Então você fica um tempo sem pagar, mas está acordado, está combinado dessa forma, mas você fica um tempo sem pagar até chegar a primeira parcela, para que justamente o devedor consiga reunir aí os fundos, a grana, né, para fazer frente às despesas, né? Então já existe uma lei, né, para pessoa física, essa questão aí de você proclamar a sua autofalência, tá? E aí é bem complicado, as pessoas quebram. Tem um mentorado, na verdade não é um mentorado meu, mas ele foi um ex-aluno meu. Não, ele é um ex-aluno, ele foi um aluno meu, agora ele virou um ex-aluno, né? Lá das antigas e tal. Não vou citar nomes aqui, obviamente. E ele falou: Johannes, eu estou desesperado porque eu estou devendo para 4 cartões de crédito, para 3 instituições financeiras, mais 2 bancos, o carro, não sei o que e tal e tal e tal. E eu falei assim: bom, primeiro, né? Por que você contraiu uma dívida? Para fazer outra dívida. Por que você deixou chegar nesse limite? Você tinha uma bicicleta e estava pedalando com ela. Agora a bicicleta quebrou o quadro dela, você caiu. Né? As pessoas pararam de emprestar dinheiro para você, os bancos, e aí com isso você não conseguiu rolar suas dívidas e você caiu, né? Literalmente. Como é que você chegou nisso? E aí você começa a conversar com a pessoa, e aí vem várias coisas, e entre elas as crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro. Essa questão da autoafirmação, de você querer sustentar um padrão de vida, que muitas vezes não está condizente com a tua situação atual. Mas isso não significa dizer que você tem que ser espartano, né? Viver abaixo daquilo que você quer viver. Você tem que viver aquilo que você quer viver e você sempre tem que querer mais. Porém, você tem que propiciar essa construção, você tem que estabilizar, formar esse caminho, né? E não colocar, né, já diziam os mais antigos, né, a carroça na frente dos bois, né? Isso acontece. Então começa a pegar dinheiro emprestado, começa a me endividar, viver um padrão de vida acima do meu, e isso com certeza em algum momento vai quebrar. Vai quebrar o quadro da bicicleta e você vai ficar parado. Você vai cair no chão e vai se esborrachar feio, né? Então é preciso ter em mente, né, como é que as pessoas chegam nesse nível de endividamento a ponto de estar quebradas. E aí você percebe que é uma série de fatores. E uma boa parte desses fatores, quase todos, para falar a verdade, tá, tem cunho emocional. De como a pessoa vê o dinheiro, como é que ela vê a riqueza,
né? Essa questão da escassez, né? Essa questão de não ter disciplina, de não ter um mínimo de organização. Tanto é que os meus mentorados, dentro da educação financeira, que a gente trabalha com um grupo aqui dentro, nossos cursos online e tal, a gente prega muito, né, essa questão das pessoas terem o seu mapa financeiro. Johannes, o que é o mapa financeiro? O mapa financeiro nada mais é que a pessoa ter um orçamento doméstico. Tem lá o que ela ganha, onde ela gasta e o que sobra. Simples assim. E isso tem que estar em equilíbrio. E isso tem que ser visitado praticamente semana por semana. Pessoas que não gostam de planilha, não tem problema. Hoje tem aplicativos que fazem isso para você. E muitos aplicativos têm uma versão não paga, uma versão free. Então assim, não tem desculpa você não ter o controle. Inclusive tem alguns aplicativos que você coloca a meta. Ó, vou gastar tanto no mercado. Quando chegar ali ele me avisa, olha, você passou, falta R$100 para você chegar no seu limite que você estipulou e tudo mais. Então assim, com a tecnologia fica muito mais fácil esse tipo de acompanhamento. E as pessoas não têm essa sensibilidade hoje de trabalhar dessa forma, né? Então é muito complicado isso. E preciso mais dinheiro, vou pegando mais emprestado, vou me enrolando, abre mais um cartão, pego mais um empréstimo, pego um consignado, coloco como carro minha casa em garantia, e vou pegando mais dinheiro e vou empurrando, vou procrastinando e tal, até que chega a hora terrível de prestar as contas. E aí realmente, quando a pessoa chega nesse ponto, o estresse é tão grande, o psicológico da pessoa está tão abalado, que é complicado, né? E aí você vai arranjar dinheiro de onde você não tem, para contratar um advogado, um contador para fazer conta, um perito, né, para fazer contas e ver realmente se aquilo que o banco está te pagando, está te cobrando, né, tá correto aqueles cálculos ou não. Então assim, você vai resolver de um jeito ou outro a situação. Só que se você deixar muito para frente, você vai resolver a situação da pior maneira possível. Porque você vai estar quebrado, você precisa de dinheiro e está quebrado. Você vai numa lanchonete passar um cartão de débito, não tem dinheiro na conta. Assim, gente, parece brincadeira isso, mas isso mexe muito com o nosso psicológico, tá? De você chegar ao ponto de passar um cartão de débito, tem R$10 ali dentro, você fez uma compra que deu R$10,50, o cartão nega, não passa. Assim, a pessoa fica muito abalada. Isso mexe muito com o psicológico, né? O dinheiro, ele é energia, né? Se a gente não usar ele com sabedoria, ele nos derruba, tá? O dinheiro, ele é um meio de nós conseguirmos as coisas, ele não é o objetivo final, tá? Só que o dinheiro, ele precisa ser bem tratado. Então, dentro do nosso programa de mentorias, dentro do nosso curso online que a gente disponibiliza, a gente trabalha aí com a roda do dinheiro, né? Que é você gerar renda, proteger, rentabilizar e cuidar do dinheiro. Então, se você não tiver esses 4 pilares sedimentados dentro do seu plano financeiro, não adianta. Por que não adianta? Porque não adianta você ganhar dinheiro e não proteger esse dinheiro que você ganha. Faz sentido isso para vocês? Levanta a mão se não faz, né? Você tem que rentabilizar aquilo que você ganha e cuidar do seu dinheiro e protegê-lo, né? Porque se você pega o dinheiro e trata mal o dinheiro, é isso que a gente vê, é isso que a gente acontece, e isso realmente é muito complicado, tá? Então, essa questão ela é muito sensível e as pessoas precisam estar muito atentas a isso, tá? Parece que é matemática, que é só sentar na frente de um gerente de banco, conversar com o cara, reparcelar, renegociar e tal. Isso aí, gente, é a parte operacional. Mas tem uma parte antes, que é a parte de inteligência. O que eu preciso fazer para não chegar nesse ponto? É aí que está a grande questão. E não só isso, usar o dinheiro como uma alavanca para eu enriquecer. Não é só eu não entrar nas dívidas, mas usar o dinheiro para eu enriquecer, para eu alcançar a minha prosperidade, né, financeira, para eu ter uma qualidade de vida boa, uma vida financeira saudável. Isso que todo mundo quer, tá? Então assim, eu estou endividado, Johannes, vamos lá, tá? Qual é o meu primeiro passo? Até pegue uma caneta e um papel, ou escreva no computador, onde vocês queiram, tá? O que seria o primeiro passo? Estou endividado, estou ferrado, tá? Entendi o que você falou e tal, mas materialmente, Johannes, eu estou endividado. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo que você tem que fazer é qualificar, anota aí,
qualificar as suas dívidas. O primeiro passo é entender e separar suas dívidas, seja ela de cunho pessoal ou seja de cunho empresarial. Porque você pode ter uma empresa, você pode ter um pequeno negócio. Eu vejo. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente esses microempresários, que a gente atende bastante, pessoal que está simples e tal, misturam suas contas. O que é conta da empresa, o que é conta pessoal, vira uma coisa só, uma salada e o cara se perde. E aí o cara se endivida. Daí ele não sabe nem de onde que vem a dívida, se é dele como pessoa física ou dele como pessoa jurídica. Então a primeira coisa é você qualificar e separar suas dívidas. Johannes, eu não tenho empresa, eu sou funcionário, eu tenho, sei lá, eu vivo de comissão, eu não tenho uma empresa. Mas a ideia é exatamente a mesma. Você precisa qualificar e separar as suas dívidas. Né? As suas dívidas, que eu digo assim, as essenciais, né? E as acessórias. Né? O que são as dívidas essenciais? São aquelas dívidas que você precisa quitar o mais rápido possível, porque senão envolve o teu dia a dia, né? Envolve as questões básicas de sobrevivência, água, luz, né? Gasolina, etc. Né? E as acessórias são aquelas que são, por exemplo, a prestação de um carro. De repente posso estar trocando esse carro por um carro mais barato. Assim, faz parte, é importante, mas não é essencial. Né? Então, quais são as dívidas essenciais que você tem? Você tem que qualificar isso. Tá? Você precisa parar e pensar o seguinte, né? Eu preciso gastar menos do que eu estava gastando anteriormente. Então isso é uma premissa. E como é que eu sei disso? Eu preciso separar e qualificar as minhas dívidas. Então assim, o que eu sugiro, tá? Você pegar lá um papel e colocar lá, credor número 1, sei lá, Caixa Econômica Federal, dívida tal, sei lá, financiamento imobiliário, um exemplo. Tá, qual que é o valor dessa dívida? Muitas vezes a gente precisa ligar para o banco, ligar para o gerente, ligar para o credor, para atualizar esses números. É a melhor coisa, não tem como você fazer conta, um plano para sair das dívidas se você não sabe as informações corretas. Né? Então pega o extrato lá, liga para o gerente do banco, liga lá para o credor, fala, cara, hoje qual é o tamanho da minha dívida? Johannes, o tamanho da sua dívida é de tantos R$1.000. Ok, então meu credor é a Caixa Econômica, essa dívida é um financiamento imobiliário, né, um exemplo, tá? E o valor é de tantos R$1.000. E eu estou, né, com tantas prestações em atraso. Tá? Você pega lá quais são os vencimentos dessas prestações. Então, essas prestações vencem todo dia 5, todo dia 10 e tal, etc. Você precisa mensurar isso. E o mais importante, quais são os juros? Quanto é que esse empréstimo está me cobrando de juros? Quando você faz um empréstimo, você assina um contrato, certo? Você faz um contrato de empréstimo e esse empréstimo, esse financiamento, lá dentro tem os juros que você está contratando. Tá? Qual é os juros? É muito curioso, gente, que as pessoas não sabem o empréstimo que toma e os juros que estão embutidos ali dentro. Né? Tipo, quanto que você pode me dar de empréstimo? X mil reais, beleza, me dá aqui, põe na conta. E muitas vezes, nesse processo, as pessoas não fazem ideia de qual é o tamanho dos juros que elas estão pegando. Então vamos lá. Se você tem lá juros de 2,5%, a gente pode considerar que são juros baixos. De 2,5% até 5% são juros médios. Acima de 5%, gente, tá? É uma escala que eu uso. Eu já considero juros altos. Acima de 10% já é abuso. Já é abuso. Né? Então eu preciso separar, tá? Quais são os meus credores, qual é o tipo de empréstimo que eu estou tomando, se é empréstimo do carro, se é cartão de crédito, se é empréstimo da casa, o que é esse empréstimo? E quem que é o credor? Qual é o banco? Qual é a financeira? E do lado, qual é a taxa de juros? Tá? Qual é a taxa de juros? Esse aqui é um crédito pessoal, tem 5%. A taxa de empréstimo do CDC que eu comprei o carro, normalmente tem taxas menores, né? Sei lá, 2%, 3%. Eu peguei um empréstimo consignado. Normalmente o empréstimo consignado ele tem uma taxa mais baixa de juros, né? Que você paga para poder pegar emprestado esse dinheiro. Então põe lá 1,5%, 1,8%. Então você precisa o que, gente? Não precisa ser uma tabela, não precisa ser um Excel, um papel e você colocar lá
Credor, Caixa Econômica Federal. Que tipo de financiamento? Ah, financiamento imobiliário. Ah, qual que é o valor que estou devendo? É X mil reais. Tá, qual que é o vencimento? É todo dia 5. Tá, qual que é a taxa de juros? Ah, é tantos por cento. Assim, sem colocar juízo, se é ou não é, se é de fato aquele tamanho de dívida ou não, se dá para pagar primeiro ou não. Agora não é o momento. Agora é o momento, nesse primeiro passo, de você elencar, colocar no papel todas as suas dívidas. Depois a gente vai arrumar isso, tá? Mas primeiro, você tem que elencar num papel ou num planilha Excel, como você quiser, quem são os seus credores, que tipo de dívidas que é, tá? Se são dívidas essenciais ou acessórias. Então, coloca lá a dívida da casa, a dívida do carro, a dívida do cartão de crédito, o quantitativo do cartão, enfim, tá? Coloca lá o valor que está devendo, obviamente, e coloca a taxa de juros que você contratou esse empréstimo, esse financiamento tem uma taxa de juros, tá? E aí você vai elencar essas dívidas. Faz sentido para vocês? Né? Elenca. Então vamos supor lá que você chegou lá e falou, olha, eu estou com aqui mais 5 dívidas, tá? Eu tenho dívida aqui com a Caixa Econômica, eu tenho aqui uma dívida com a financeira, que eu comprei o carro, eu tenho uma dívida aqui com o cartão de crédito, eu tenho mais uma dívida com a escola do meu filho. Para ilustrar aqui um pouco mais, tá? Quanto é que está devendo em cada uma? X mil reais, X mil reais, X mil reais e X mil reais. Beleza. Qual que é a taxa de juros? E aí vem a surpresa. Johannes, esse empréstimo aqui, cara, é 8% ao mês. 8% ao mês, gente, hoje é taxa de cheque especial. Uma vez que o Banco Central ele determinou aos bancos que colocassem um teto para cobrar os juros do cheque especial, porque isso aí era muito mais do que 8%. Então, quando você está muito endividado no cheque especial, muitas vezes o banco te liga para oferecer taxas mais baratas, porque realmente o cheque especial ele só pode ser utilizado, gente, em caso de emergência da emergência. Em tese, assim, eu até recomendo, né, de não ter cheque especial, porque é uma tentação. Porque é um dinheiro fácil que está na sua conta, só que é um dinheiro muito caro, ele é nocivo, né? Então você começa a descobrir aí as suas dívidas, qual é o tamanho dos juros que você está pagando, tá? Então montou essa tabela, tá? Então vamos reprisar então, que tem mais pessoas chegando, né? Estamos falando sobre dívidas. Então você monta uma tabela ou um papel com uma caneta e elenca lá quais são as suas dívidas, quem são os credores, quanto que está devendo, tá? Valores atualizados, tá? Não esqueça de nada, né? E qual é os juros de cada financiamento, cada empréstimo que você fez, tá? Isso é a primeira coisa que você tem que fazer, tá certo? Fazendo isso, bom, eu sei quanto que eu estou devendo, eu sei quem são meus credores, eu sei quais são os valores atualizados, eu sei tudo, beleza? O que é o segundo passo, gente? O segundo passo é o seguinte: você precisa montar um orçamento familiar. Exatamente, né? Você precisa montar um orçamento familiar. E como premissa, o que a gente fala, né? Tenta, eu falo tenta porque nem sempre isso é possível, mas 60%, 70% do teu orçamento ele tem que ficar preso com o quê? Com os teus gastos essenciais, tá? Ele tipo assim, água, luz, telefone, o teu dia a dia, tá? Ele tem que consumir, o ideal seria 60%, mas vamos colocar 70%, tá? Então assim, vejam só que desastre. Mas Johannes, hoje as minhas contas fixas, água, luz, gasolina, escola e tal, passa do 100% do meu salário. Gente, você está vivendo um caos financeiro. Pessoal, vocês estão vivendo um caos financeiro. Não tem como chegar numa conta correta. Tanto é que vocês estão nessa situação e agora começa a cair a ficha o porquê que vocês estão nessa situação. Então qual que é a ideia aqui? Não é falar que está errado. Quem sou eu para pré-julgar as pessoas e julgar as pessoas? Porque, gente, tá? Tem aqui na sala aqui 3 pessoas que estão aqui comigo, está entrando mais gente aqui, no YouTube também tem gente. Eu já passei por isso, tá? Eu não sou um bom samaritano. Eu já fui passar cartão e o cartão tá lá não autorizado, tá? E aí a pessoa fala assim, olha, Johannes, você não quer tentar um outro cartão? E eu não tinha e tal, até que chega uma pessoa, passe no meu cartão aqui. Isso abala psicologicamente a pessoa de tal forma que você se sente um lixo.
Você se sente um lixo, você se sente a pior pessoa do mundo. Quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo aqui. Então, assim, na dor eu tive que aprender. Só que eu estou vendo, a gente não precisa mais aprender pela dor. A gente também pode aprender pelo amor. A gente pode aprender pelos exemplos de outras pessoas. A gente olha para o lado e vê pessoas com problemas com dinheiro, com endividamento. Por que nós não podemos aprender com elas? Para não correr no mesmo risco, para não correr no mesmo erro, para não passar pela mesma coisa, né? A vida é muito curta, temos que errar diferente. Aquilo que outras pessoas erraram, a gente pode aprender com os erros das outras pessoas para não cometer esses erros e ganhar tempo com isso. Nós viemos aqui para ser feliz. Não é verdade? Levanta a mão quem concorda aí comigo aí, tá? Então, assim, segundo passo, montar um orçamento familiar. E que nesse orçamento familiar você chegue em 60%, 70% desse orçamento familiar, né, quanto às contas do seu dia a dia. Então vamos supor que você ganha 10 mil por mês, sei lá, 6 mil reais, 7 mil reais, desses 10 mil reais é para cobrir o fixo. É para cobrir as contas correntes da casa, água, luz, televisão, enfim, etc. Né? Então, e aí, mas Johanny, você não chega. Monta a planilha doméstica primeiro. Faça o orçamento, põe todas as contas lá. Coloca lá o que você paga de Netflix. Coloca o que você paga lá de Spotify. Coloca lá o que você paga de assinatura, de curso, de coisa que você nem sabe, entendeu? Coloca lá aquela despesa que o cartão de crédito te joga para você entrar naquele clube de milhagem, né, naquele programa de fidelidade que você nem sabia que tinha aquele troço, e você está pagando por aquilo ali, né? Põe tudo na planilha, expõe a planilha lá. Então tá, eu ganho 10 mil, tá? Eu estou com o meu custo fixo em mais de 10 mil, aí gente, o que tem que fazer? Planejamento. Chamar a família, eu sei que é doído isso, tá? Mas nem todo remédio que cura é gostoso. Normalmente os remédios que curam, eles têm um gosto amargo. Chama a família, senta, né, e vão definir. Gente, Netflix não precisa, ninguém vai morrer. Corta. Spotify, corta. Aquela mensalidade do programa de milhagem do cartão de crédito, corta. Você tem que fazer um plano de crise. Qual é o básico que a gente chama de plano zero para passar o mês? Água, luz, né? A prestação da casa, o aluguel da casa, mercado e mais uma ou duas questões e acabou. Carro, vou deixar em casa, vou de ônibus. Quiçá posso ir de bicicleta, não sei. Fazer realmente, gente, um orçamento de guerra, né? Ele tem que abaixar. Mas, Johannes, não dá. Nos próximos passos eu vou falar, bom, ele vai estar dizendo o seguinte, nos próximos passos, a gente vai precisar de uma renda extra. Mas primeiro, tá? Vamos tentar fazer esse planejamento de guerra. Cortar o teu orçamento. Primeiro, orçamento doméstico, põe tudo lá, não esconda nada, não se engane. Aí, segundo passo, você faz um orçamento de guerra. Tira tudo, só deixa o essencial. Gente, mas essencial. É comida, é luz e água. Tá? E a prestação da casa, o aluguel da casa, e mais alguma coisa que eu não estou lembrando. Para alguns é o convênio médico, entendeu? Para outros até a mensalidade da escola, tira a pessoa da escola particular, põe numa escola pública. É situação de guerra. Tá? É para vocês saírem dessa situação o quanto antes. Ok? E aí, com esse mapa financeiro, esse orçamento, tá? E como é que é esse orçamento, Johannes? Esse orçamento é o seguinte: você tem lá a primeira parte que você ganha, o teu salário, a segunda parte são as suas despesas, água, luz, mercado, etc, etc, etc. E no final, o saldo. O que é o saldo, Johannes? É as receitas menos despesas. Isso vai te gerar um saldo. Então é o básico do básico, para você poder entender, fazer uma fotografia do que está a tua vida hoje. Só que um passo atrás você já mapeou suas dívidas. Está lá, ó. Tem lá, nesse exemplo que eu falei, 5 dívidas. Caixa econômica, a financeira do carro, cartão de crédito, enfim. Né? Eu tenho os valores ali atualizados, os juros e tal. Então beleza. Então eu tenho aqui o mapeamento das dívidas e eu tenho o meu orçamento doméstico aqui na ponta da língua aqui. E aí, com esse orçamento doméstico, o que a gente vai fazer, gente? Já falei. Vamos elaborar um novo orçamento doméstico. Esse novo orçamento doméstico vai ser um orçamento de guerra.
é deixar o essencial do essencial, tá? E isso você vai ter que ter o apoio das pessoas, né? Principalmente as pessoas que vivem com você, a sua família, porque é essa hora que a família ela faz toda a diferença para a pessoa, né? Muito mais de um conforto psicológico do que realmente material, tá? Então é muito importante a família, e são nessas horas que a gente descobre quem são os nossos amigos, quem são as pessoas que realmente gostam da gente, quem está dentro Porque quando está tudo andando bem e está na maravilha, todo mundo é amigo, todo mundo é feliz, todo mundo está lá para ajudar, na é verdade? Mas quando você está numa situação de crise, mas crise de fato, é que você vai descobrir, na real, quem é que gosta de você, quem é que está com você, quem é que vai brigar com você, tá? E isso traz, às vezes, revelações surpreendentes, tá? Muitas vezes as pessoas que você menos considera são aquelas que vão estar do teu lado. E aquelas pessoas que você mais então considerava, né, te deixam falando sozinho, tá? E nesse processo, quando você faz esse orçamento de guerra, gente, eu paro e faço um outro exercício junto, né? Que ficha cai na minha cabeça, né, sobre esses gastos? Aí eu começo a perceber que eu estou pagando coisa que não deveria. Eu começo a perceber que eu contratei empréstimos sem prestar atenção, que deveria ter prestado atenção, porque poderia ter pego uma linha de crédito mais barata e peguei a primeira que estava pela frente, não negociei, tá? Eu começo a pensar que eu tenho gastos aqui que nem faço ideia, e estava aqui na minha conta e me sugando todo mês. Então a primeira ficha que cai é que você começa a analisar a qualidade dos seus gastos, né? E isso já é muito rico, porque você já começa a perceber, assim, quando eu sair dessa, eu vou ser mais criterioso com os meus gastos. Lembra? Proteger e cuidar do dinheiro, que são 4 pilares para a prosperidade dentro do nosso programa de educação financeira, né? Gerar renda, né? Certo? Rentabilizar, que tem o objetivo de aumentar essa renda, que ela cresça a renda. Depois, cuidar dessa renda, né? Porque ela não se esvai. Dinheiro maltratado te prejudica. E proteger o dinheiro, tá? Cuidar e proteger. Então você precisa ter esses 4 elementos muito bem claros, né? Então quando você sai de uma situação de crise com essas de dívidas, você começa a cuidar melhor do seu dinheiro, você começa a olhar o teu orçamento e começa a perceber que tem coisas ali que você pode viver bem se precisar daquilo lá, tá? E aí o seguinte, gente, aí o terceiro passo, né, é meu teórico, mas eu fiz isso e deu certo para mim. Se o meu orçamento de guerra eu tenho que gastar assim, 60%, 70% no máximo com as despesas essenciais, aquilo que eu preciso para viver, então eu tenho que ter 30% sobrando do orçamento. Então se eu ganho 10 mil e 6, 7 mil é para minhas despesas fixas, então teoricamente vai me sobrar 3 ou 4 mil por mês, né, que são o restante, que eu vou fazer o que com eles, né? Com esse orçamento, com essa sobra teórica no primeiro momento, nesse exemplo 3, 4 mil reais, eu vou utilizar para fazer frente àquele mapa de dívidas que a gente fez lá atrás, né? E aí a gente vai renegociar, porque quando você renegocia uma dívida, a gente precisa ter dinheiro para quitar aquilo ali. Então quando você faz um novo reparcelamento daquele financiamento e você vai fazer mais X prestações lá para frente, você precisa honrar essas X prestações que vão acontecer lá na frente. Porque senão você vai ter que renegociar de novo, vai pagar uma taxa de juros maior, o risco é maior, e vira uma bola de neve e não acaba nunca, né? Então, assim, quando eu vou me comprometer a renegociar uma dívida, tá? A gente precisa ter culhão, tá? Para honrar essas dívidas. Uma vez que a gente não fez no primeiro momento, no segundo momento a gente precisa honrar. Então, como é que faz para sobrar esse dinheiro? Usar esses 30%, 40%, né, do orçamento para justamente negociar aquele primeiro mapa de dívidas que a gente fez lá atrás, que estão lá os valores atualizados, quem são os credores, quais são as taxas de juros e tal, etc. Né? Então aí você vai começar, né, usar dessa forma. Então 60%, 70% para pagar as tuas contas básicas essenciais e 30% do teu orçamento, 40% do orçamento, né, para fazer frente ao pagamento das dívidas, certo? Ficou mais ou menos claro por aqui assim a ideia? Muito bem. Tá? Qual é o quarto passo? Tá? O quarto passo é você fazer uma negociação pacífica, chamar os credores. Você já sabe quanto você tem no seu orçamento. Sobrou lá 30%, 40%. Você fez sobrar, na verdade. Você fez mágica. E tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não consigo isso.
no desespero você vai conseguir. Talvez não chegue a 30%, mas chegue em 10%, 15%. Para quem no primeiro momento, né, disse que não ia conseguir nada, já é alguma coisa. Mas vamos fazer um esforço hercúleo para chegar lá nos 30%, né, que tem que sobrar do teu orçamento. E aí você vai fazer uma negociação pacífica com os teus credores. Chamar a Caixa Econômica, chamar lá o colégio das crianças, a financeira do carro, enfim, um cartão de crédito e tal, etc. E falar para eles assim, olha, eu preciso renegociar isso daqui, tá? Então você vai estipular, né, com eles o que é possível fazer. E hoje, gente, tá legal, porque tem alguns órgãos de defesa dos consumidores que ajudam bastante. O Serasa, tem um balcão do Serasa lá, propício para esse tipo de renegociação. Ele faz essa intermediação entre o credor e o devedor. Porque é interesse do credor receber a sua dívida, receber aquilo que ele emprestou. Não pense que os credores, eles tipo assim, ó, é isso aqui e acabou. Muito pelo contrário, porque se eles forem a ferro e fogo, aí eles não vão receber nada mesmo. Então eles têm interesse também de receber e eles vão fazer força também para chegar num ponto em comum, né? Então assim, uma dica é procurar esses órgãos de defesa do consumidor, um PROCON, ou próprios balcões Serasa, tem programas no Serasa que são gratuitos, e principalmente com bancos, tá, e cartão de crédito, eles ajudam bastante a fazer essa intermediação, essa negociação entre credores e devedores, tá? E aí você vai fazer essa negociação e ver dentro do seu orçamento o que você pode assumir de prestação. Tá? Então está uma prestação de R$600, está muito. Então eu preciso de uma prestação de R$300, R$200 no máximo. Nem que eu tenha que pagar por mais vezes, mas pelo menos nesse primeiro momento eu não fico inadimplente, porque eu renegociei a minha dívida e eu vou ficar com uma prestação que a priori, no primeiro momento, eu possa cobrir. Até eu aumentar meu salário, até eu pagar uma dívida e sobrar dinheiro para pagar uma outra, até eu conseguir um trabalho extra que me ajude. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Então essas coisas são muito bem a calhar, tá? O que você faz? Aí o quinto passo, né? O quinto passo é o mais interessante, né? Isso já está junto com o quarto passo praticamente. O quinto passo que seria: troque dívidas caras por dívidas baratas. Então, o próprio banco, às vezes, ele faz isso. Se você está muito enrolado com um cheque especial, uma taxa de 8% ao mês, ele vai te oferecer uma taxa de crédito, uma linha de crédito mais vantajosa, tá? De 4% ou 5%. No primeiro momento, é melhor do que nada, né? O importante é você sair desse ciclo ruim. Você tem que dar uma oxigenada nas suas finanças e você precisa renegociar isso, tá? Então, assim, troque dívidas caras por dívidas baratas. O banco não topa. Gente, hoje você pode permutar a tua dívida para um outro banco que te ofereça uma taxa melhor. O máximo que esse banco chega aqui é 4%, mas aquele outro banco lá, ele compra essa minha dívida e eu vou pagar para esse banco 3,5%. Pô, faz uma puta diferença. Então vale a pena você pensar nisso, tá? Cuidado, gente, quando você for ranquear essas dívidas, tá? Porque você fazendo isso, tá? O que as pessoas normalmente fazem? Johannes, eu vou dar prioridade. No primeiro momento, a gente não está errado esse raciocínio, mas ele tem uma pegadinha. Porque quando você faz essa troca de dívidas, de uma taxa cara para uma taxa barata, que é excelente, tem que fazer isso, tá? Independente do tipo de dívida, né? Você tem uma linha de crédito mais barata, né? Troque para uma... Veja, é trocar a dívida cara para uma dívida barata. E não assumir mais uma dívida. Tá? Porque foi assim que você chegou nessa situação que você está hoje. Então você vai matar uma dívida e contratar outra que vai substituir essa por uma taxa de juros mais barata. Ok? O que não dá para fazer é fazer uma nova dívida. Certo? Olhando o teu mapa de dívidas, você vai falar assim para mim: Johannes, olha, essa taxa de juros, você falou então que 5% para cima é taxa de juro alta, eu preciso matar isso. Realmente tem que matar isso, tem que cuidar. As taxas de maior valor são as mais altas e você tem que matar. Tá? Tem que tentar negociar, são essas que tem que pegar primeiro. Porém, todavia, não obstante, no entanto, se você tem um financiamento de uma casa e a taxa é baixa, porque você deu uma garantia real e você não pagar, porque está dando preferência para pagar aquele empréstimo com taxa mais alta, o que você acha que vai acontecer com a sua casa? No pior das hipóteses, o banco vai tomar. Não vai?
Mas, Johannes, não é que tem que pagar a taxa mais alta? Porque é elas que comem mais, elas que prejudicam mais, ok? E essa taxa aqui da casa não é uma taxa barata, uma taxa menor e tal? Então a gente não pode deixar ela para depois? Depende. Porque se é uma casa e ela está como bem de garantia, a casa está como garantia, o teu carro está como garantia, ou empréstimo no banco que você fez, mas deixou algum bem em garantia, que é a sua casa, esses têm que ter prioridade. Então não é somente, você tem que fazer uma análise. Tá, vamos bater nas taxas mais altas. Beleza. Mas quais são desses grupos que estão de empréstimos e financiamentos que eu tenho aqui, que tem algum bem em garantia? Ah, esse aqui tem um bem em garantia, tem minha casa. Ele tem uma taxa mais baixa. Tanto é porque ele tem uma taxa mais baixa mesmo, porque você colocou um bem em garantia, por isso que é a taxa é mais baixa. Tá, então esse que é a taxa mais baixa, eu preciso olhar com cuidado. Porque pode ser que essa que é a taxa mais baixa, gente, é a que eu vou ter que priorizar. Por quê? Porque senão eu vou perder a casa. Tá? Eu vou perder a casa. E os financiamentos imobiliários estão mais agressivos. Tá? Na época que era hipoteca, ia para leilão, demorava um monte e tal, etc. Hoje os financiamentos imobiliários são mais resolutos. O que significa isso? Se você deixar atrasar 3, 4 prestações, já vai direto para leilão. Ele já toma a casa. Assim, por que os bancos fazem isso? Porque para eles ofertarem uma taxa de crédito, né, uma linha de financiamento que vale a pena, né, eles precisam ter segurança que eles vão receber por aquilo, para poder oferecer uma taxa mais atrativa para as pessoas. Porque até então as hipotecas, o que acontece? As pessoas não conseguiam entrar nas hipotecas, porque a taxa era muito alta, a barreira de entrada é muito grande, tinha que ter uma entrada muito alta para pegar o financiamento. Por quê? Porque o risco era muito alto. Porque até executar, levar, ir para leilão, tá, é uma novela. Entendem? Faz sentido para vocês isso? Né? Então, cuidado. Ranqueando no quinto passo, né? Trocando uma dívida mais cara, desculpa, uma dívida mais barata por uma mais cara, mas não esqueçam, né, daquelas dívidas que tem algum bem, né, como garantia real daquele empréstimo ali. Tá? E o sexto, gente, o que é? Fazer um mapa, sexto passo, fazer um mapa de quitação de dívidas. Elabore seu mapa de quitação de dívidas na parte da tabela que você for montar, com ordem e prioridade. Então essa eu vou matar primeiro, a segunda eu vou matar primeiro, depois eu vou matar essa, considerando o que? Isso que eu acabei de dizer. Cuidado com aqueles empréstimos, financiamentos que tem bem garantia real, e aqueles que têm altas taxas mais elevadas. Porque a gente tende sempre a ir, não, vou pagar aquelas taxas mais altas. Mas pode ser que você deixe de pagar as mais baixas e tenha um bem em garantia real. Aí é complicado, tá? Então ranqueia, faça um mapa, tá? De quitação de dívidas. Quem vou priorizar primeiro, quem vou priorizar depois, né? E aí você vai acertar esses valores, né? Se der para pagar à vista, que excelente, né? Mas se tiver que parcelar, como é que vão ser essas parcelas? É que nem eu falei anteriormente. Essas parcelas precisam caber no seu orçamento. Mas o Hans não cabe no meu orçamento, né? O que eu faço, tá? Primeira coisa, você pode pedir uma moratória, tentar, nem que chamar um advogado para isso. Gente, eu quero pagar, mas eu não tenho como, me dá um prazo, eu começo a pagar isso daqui a 4 meses, 3 meses, 5 meses. Incrível possa parecer, tem situações que dá certo isso, tá? Tem meios para isso, porque as empresas fazem isso. Quando elas estão numa situação já pré-falimentar, elas fazem isso, elas pedem moratória, tá? Países fazem isso, pedem moratória, né? E o oitavo passo é você pensar o que, gente? Numa renda extra. O que você faz, né, de diferente? Pô, eu conserto porta, arrumo janelas, eu coloco tomadas. Então vou virar marido de aluguel nas horas vagas. Eu vou passear com o cachorro do vizinho, cobrar por isso. Hoje tem empresas, aplicativos, que oferecem pessoas para andar com o cachorro e ganham por isso, né? O que você pode fazer? Estudar para se melhorar, se capacitar, para que você consiga no teu trabalho, no teu emprego, um salário maior, melhor. Gente, até nas últimas hipóteses, até abrir um próprio negócio, incrível possa parecer, numa situação como essa. Trabalhar por conta, para você ter uma outra renda. Então você trabalha no teu trabalho é ótimo, né? Trabalha no seu emprego tradicional e nas horas vagas você tem um outro negócio para poder gerar renda. Sabe? Trabalhar com internet, trabalhar como afiliado, a trabalhar como instalador de ar-condicionado, trabalhar como mecânico, né?
Mas eu já tenho meu próprio negócio. Bom, se você tem seu próprio negócio, o que ele tem que fazer? Você tem que fazer dobrar esses lucros. Se eu ganho 1.000, eu tenho que ganhar 2.000. E como é que eu faço para dobrar os lucros da minha própria empresa? Se eu sou o meu próprio negócio, né? Aí você precisa de capacitação, correr atrás, entender o mercado, quais são os desafios. Se você tem uma linha de produtos, né, que o pessoal está comprando, que tipo de serviço, de produtos tem que colocar para que você consiga aumentar suas vendas, né, cobrar mais por isso. Então são coisas, gente, que nós temos levado a entrar em movimento e ser muito criativo, tá? Então você, vamos lá, vamos reprisar aqui. Então a primeira coisa das dívidas, né, mapear as dívidas, depois com os valores atualizados, depois o que? Teu orçamento doméstico, depois, dentro do seu orçamento doméstico, teu orçamento de guerra, que tem que sobrar 60%, 70%, que são as contas essenciais, ok? E aí depois, negociar tuas dívidas com aqueles 30%, 40% que sobrou, tá? Aí quinto, mapear, ranquear as tuas dívidas, quem que você vai pagar, quem você vai pagar primeiro, quem você vai pagar depois, tá? Se ficar apertado, não vou conseguir pagar tudo, pedir uma moratória, tá certo? Se for o caso, negociar isso, tá? E por último, procurar uma renda extra, fazer chover no deserto, tá? Mas, Johannes, isso é muito fácil estar falando, cara, eu quero ver na prática. Bom, gente, se as pessoas tiverem a criatividade, né, de chegarem num grau elevadíssimo de endividamento, elas têm que ter uma outra mentalidade, né, para sair do desespero, tá? O nível de consciência e inteligência que você tem que ter para sair do endividamento, ele é muito diferente daquele que te levou a entrar no endividamento. Então você precisa se transformar, você precisa mudar, você precisa pensar diferente, né? Então, eu não olhava para o dinheiro antes, então vou ter que olhar para o dinheiro agora. Antes eu não cuidava do dinheiro, agora eu vou ter que cuidar do dinheiro. Agora eu preciso me reinventar, até mudar de profissão. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ter uma fonte de renda extra. Agora eu tenho que ter cara de pau para bater na porta do Serasa e pedir ajuda para eles poderem negociar comigo, juntar instituições financeiras e bancos e tal, etc. Né? Coisa que eu nunca fiz, né? Mas não tem outro jeito. Então, percebe, gente, a gente precisa ter a criatividade, tá? E ter uma cabeça boa para poder sair dos problemas. Porque nada é para sempre, né? Mas, Johannes, eu estou numa situação que eu não vou sair nunca mais dessa situação. Isso é uma coisa errada, porque é uma coisa que você está colocando na sua cabeça. Você pode, você deve ser essa situação, porque você nasceu para ser uma pessoa próspera, né? O dinheiro te ajuda a fazer as coisas que você quer na sua vida, e não o contrário. Então, pense o seguinte, essa questão do endividamento é uma questão momentânea, dolorido, profundo, deixa cicatrizes, mas o aprendizado que isso traz é enorme. Então, normalmente as pessoas que aprendem com as dívidas e saem delas, normalmente elas enriquecem mais rápido, elas são prósperas mais rápido, porque entendem como é que funciona o dinheiro. Criam com isso uma inteligência emocional e financeira. Porque assim, gente, tô com dívida. Imagine só vocês, eu vou lá, né? Chega lá um anjo da guarda e fala, não, tá aqui, Johannes, pega o dinheiro e paga essas dívidas. Nossa, no primeiro momento dá um alívio, né? Puxa vida, olha que anjo. Gente, o que vai acontecer 2, 3 meses depois ou 2, 3 anos depois? O que vai acontecer depois é que eu vou voltar no mesmo padrão que eu tinha antes. Eu vou estar endividado novamente. Aí vai alguém lá e paga. Passa um tempo depois, eu estou endividado de novo. Então percebem que lá no fundo, nós estamos repetindo um padrão. E nós temos que quebrar esse padrão. E começar a colocar o padrão da prosperidade. Né? No sentido de colocar o dinheiro, gente, trabalhar para você. Né? E não você trabalhar pelo dinheiro. Né? Ser mais consciente nas suas compras, ser mais consciente na administração dos seus recursos. Tem um estudo do Sebrae, de pequenos e médios empresários, que mais de 70% deles não olham o extrato bancário, ou olham uma vez por mês. Mas, Johannes, os caras não são bons em finanças. Gente, mas o dinheiro todo, a energia deles, todo o patrimônio deles está em cima daquela empresinha. Né? E aí, se a empresinha não der certo, como é que fica? Então tem que ter um cuidado com a gestão. Tem que ter um cuidado com as finanças. Porque senão, gente, né, todo o teu sonho, não adianta você ser um expert naquele assunto e tal, e não ter o mínimo de gestão. Seja você como empresário, seja você como pessoa física. Né? Porque
desculpa, gente, não vai ter dinheiro que seja suficiente para você. Então tem que parar um momento e refletir sobre isso. E é justamente esse é o nosso trabalho, de ajudar essas pessoas a conseguirem lidar com o seu próprio dinheiro. Essa é a minha missão como educador financeiro, como mentor financeiro, propiciar as pessoas a lidarem melhor com o seu dinheiro, de tal sorte que elas tenham uma vida financeira saudável, que alcance a prosperidade. Né? Porque eu também tive lá atrás que alguém pegasse na minha mão, porque eu também passei por uma situação terrível. Eu não queria. Quando chegava o boleto do cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, sabe o que eu fazia, gente? Eu pegava e colocava na gaveta, eu não abria. Não abria meu extrato, não queria nem saber o que está acontecendo ali dentro. Né? Aí de noite eu acordava desesperado, porque tinha prestação, tinha não sei o quê, e ficava pensando como é que eu vou sair dessa. Né? Não precisa ser assim. Então eu tive que pedir ajuda, entendi como é que funciona, e hoje, como a retribuição das pessoas que me ajudaram é fazer o mesmo por outras pessoas, né? E que essas outras pessoas façam isso para outras pessoas, e a gente vai levando isso para um universo de pessoas. Né? Os bancos querem pessoas que paguem suas dívidas. Os bancos, a sociedade, o país querem pessoas financeiramente fortes e livres. Porque para eles é importante. Ninguém quer viver num país quebrado. Os bancos não querem ter uma sociedade onde seus clientes estão falidos. É verdade ou não é? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar por isso. E investir no seu aperfeiçoamento, na sua capacitação e ter o mínimo de gestão. Porque, gente, dívida é um troço que destrói relacionamento. Dívida é um troço que destrói casamento. Dívida é um troço que destrói você mesmo. Eu já vi pessoas assim em situações terríveis por conta disso. De tomar antidepressivos, de sofrer, de ter acompanhamento, porque a pessoa é praticamente levada a suicídio. Né? Então, assim, é sério o assunto. Eu não quero fazer uma live aqui de desespero, de uma live de coisas ruins e tal, porque eu acredito no lado bom da coisa, que o dinheiro propicia coisas boas para a vida. Mas, por outro lado, eu tenho que ser sincero naquilo que a gente precisa prestar atenção para não incorrer em erros. Ok, gente? Beleza? Quem está aí comigo? A Thay Menezes, Smanuf, o Delau Solo. Gente, obrigado. Já passou meu horário aqui, são 8h10. Tá? Agradeço de coração a presença de vocês. Eu gosto de trabalhar com poucas pessoas mesmo. Aquele público raiz mesmo, sabe? Sou dessas linhas, né? Que não adianta ter 300 pessoas na sala e de repente não há engajamento nenhum. Então, se vocês ficaram aqui, é porque realmente o assunto foi importante. Vou deixar gravar nessa live aqui no Instagram. Tá? Então, até peço para vocês, se vocês acharem interessante esse assunto, passarem esse conteúdo para pessoas que realmente precisam. A gente sempre tem um amigo, uma pessoa próxima, né, que precisa escutar isso que a gente está falando aqui. Né? Então, se vocês forem esses multiplicadores aí da boa nova, né, de levar isso para as pessoas, eu fico bastante agradecido. E se tiverem alguma coisa para dizer, né, pode entrar lá no nosso canal, lá no YouTube, no Instagram, coloca lá nos comentários que eu respondo rapidinho para vocês. E quem tiver interesse, né, de um acompanhamento melhor, conhecer meu trabalho de uma maneira um pouco mais aprofundada, vão lá na minha bio, lá no Instagram, acabando agora aqui, lá na bio, né, cliquem lá e aí vocês vão ver lá umas instruções sobre essa mentoria financeira que eu faço para as pessoas, caso vocês tenham interesse de estar participando e tudo mais, tá? Eu faço até o seguinte, tá? Para vocês que estão aí, tá? Mas aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Lá na minha bio tem o meu WhatsApp. Então você vai entrar lá, tá? Vai ter meu WhatsApp, tá certo? E aí me peçam, Johannes, evito a live e eu quero uma cópia gratuita do teu mapa financeiro. Eu passo para vocês com o maior prazer do mundo uma planilhinha Excel super simples, mas não é por ser simples que ela não é boa, ela é bem completa, onde vocês vão conseguir fazer nela o seu orçamento doméstico. Então vai ter lá o grupo de despesas, o grupo de receitas, quando é que sobra, vai ter lá os gráficos lá embaixo, uma pizza bem bonita, que vai te dizer onde que você está gastando, se é mercado, se é não sei o que, se é gasolina e tal, né? Bem completa. Então me chame lá no WhatsApp, ou me chama aqui mesmo no Insta,
tá? Pelo direct, se vocês preferirem, tá? Não quiserem entrar por lá, até entra aqui no direct mesmo aqui do Insta. Johannes Vitor Live do dia 27, né, que é hoje, e eu quero receber de graça o mapa financeiro, né? O controle de gastos, uma planilha de controle de gastos ou mapa financeiro, como vocês querem chamar, eu passo para vocês, né? Com o maior prazer, de graça, não tem pegadinha, não tem palavras miúdas, e é uma forma de colaborar para a gente ter uma sociedade um pouco mais forte, mais vibrante. Beleza, gente? Posso contar com vocês? Aqueles que gostaram, peguem essa live, repasse para outras pessoas, vão lá no direct, vão no direct mesmo, não no WhatsApp não. Fala, Johannes, eu quero essa planilha de graça, eu vou passar para vocês, tá? A gente só vou pedir o e-mail de vocês, porque eu passo a planilha pelo e-mail, tá? O material pelo e-mail, porque se for passar pelo WhatsApp aí fica pesado, talvez não chega. Então o e-mail eu acredito que é garantido. Assim, tomei essa decisão aqui na hora, isso não estava programado. E aí vocês têm um material que possa ajudar, e é uma forma de vocês também, né, estarem mais atentos aí ao fluxo financeiro de vocês, às finanças de vocês, que se tiverem bem cuidado, vocês com certeza vão prosperar. Um beijo no coração, obrigado de coração pela presença, e quinta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui para mais uma live do Correio da Semana. Eu vou passar para vocês aí qual vai ser o assunto. Se vocês quiserem me ajudar nesse assunto, Johannes, vai lá no direct também lá. Eu quero que você fale sobre tal assunto: inflação, aposentadoria, investimento, CDB, né? Renda extra, controle financeiro. Como é que eu faço para ter um controle financeiro assertivo? Como é que eu faço para ter objetivos financeiros claros? Vem comigo, me ajudem na elaboração desse tema, que a gente vai conversar semana que vem sobre esse assunto que vocês pedirem. Abraço, gente. Obrigado e até a próxima.